Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura. Irmãos e amigos, nós estamos lendo a história de Ezequias e Senaqueribe. A nossa leitura ela é sequencial e sistemática. Nós vimos a oração de Ezequias pedindo socorro a Deus para que Deus tivesse misericórdia e o livrasse, pois ele não tinha força nenhuma, não tinha nenhum recurso. E o seu inimigo era forte, seu inimigo implacável, numeroso, assim como são os inimigos do povo de Deus. O inimigo do povo de Deus, através de enfermidades, do pecado e de tantos males, tantos meios que o inimigo tem, ele é implacável. Mas o homem de Deus, o cristão, a mulher de Deus, assim como Ezequias tem um recurso, a oração. Ezequias levou as cartas diante do templo de Deus, as estendeu ali, eu penso que as estendeu no chão, falou com Deus e aí chegamos no que já lemos na nossa escritura aqui, na nossa leitura diária sequencial. E vamos ler hoje no 2 Reis, capítulo 20, vamos ler o capítulo 19, melhor dizendo, a partir do verso de número 20, que é a continuação desse resumo qual eu acabei de fazer. Então vamos para a leitura desta oportunidade, segundo a resposta do Senhor por meio de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Oh, que resposta boa, hein? O que me pediste, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele, à virgem, à filha de Sião. Te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Antes de continuar essa leitura, deixa eu fazer um comentário. É o seguinte, essa resposta para o rei Ezequias, na verdade, foi dividida em duas partes. A resposta que Isaías trouxe foi dividida em duas partes, em duas metades. Uma metade falando com Senaqueribe, o inimigo, e outra metade falando com o rei Ezequias, com o que tinha orado a Deus. Então aqui nós vemos na palavra de Isaías uma divisão de palavras, de endereçamento. Ele endereçou para pessoas diferentes. Isso vai te ajudar a compreender a leitura. Voltemos ao verso 22. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor. E disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os teus altos cedros, falando com Senaqueribe, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as águas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Resposta para Senaqueribe. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto? E já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do amanhecer. Todas estas ilustrações estavam falando das outras nações que Senaqueribe realmente tinha vencido.
inclusive Israel, as 10 tribos de Israel, que ele mesmo já tinha levado para o cativeiro, e outras nações em redor também. E ele comparou, você fez, e eles ficaram pasmados, foram assaltados de medo, e você venceu, Senaqueribe. A ilustração, eu acho interessante as lições lá do Velho Testamento, pois tem umas comparações muito interessantes. O feno do telhado seria naquele tempo em que a terra, a poeira que se acumulava em cima do telhado, certamente tinha uma parte plana em que acumulava pó que ao longo do tempo molhava com o orvalho e gerava algumas plantinhas que cresciam. Mas não tinha raiz, era apenas umas plantinhas, uns fiozinhos de mato, que aí quando o sol vinha secava rápido. Ou a outra comparação é o musgo, quer dizer, o lodo, que na época das águas, das chuvas, então eles brotam, ficam verdinhos, mas na hora que o sol aquece mesmo, seca tudo e morre tudo. Está falando de planta, de vegetação que não tem durabilidade. E o que Deus estava falando para Senaqueribe? Você venceu as outras. Você venceu as outras nações, pois eu te dei as outras nações, eu permiti. Deus estava dizendo desse jeito. Eles foram como plantinhas, como o musgo do telhado, ou o feno do telhado e o musgo da parede. Consegue ver a ilustração, gente? Pois bem, continuemos a nossa leitura. No verso 27, porém o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Aquela arrogância toda de Senaqueribe, Deus estava dizendo, eu sei, você está falando grosso aí com o meu povo, você está desafiando o meu povo. Aqui em Judá, em Jerusalém, tem Deus. Eu o sei, eu estou vendo. Gente, o Deus de Israel para Judá em Jerusalém não era apenas para Jerusalém e para Ezequias, é Deus de todas as nações, via todas as nações, o mundo inteiro, assim como o é hoje. Até mesmo das pessoas que não creem nele, mas Deus está vendo tudo e todos. E quaisquer pessoas no mundo, por mais poderosas que sejam, mais duradouras que sejam, por mais poder que tenham, estão sob o comando de Deus, sob a permissão de Deus. É isso que ele está demonstrando aqui para nós. Esse é o verso 27 que acabamos de comentar. O teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porquanto porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Assim como certamente Senaqueribe tinha levado muita gente presa, e eles punham anzol no nariz ou na boca, em uma maneira cruel, que eles tinham para prender as pessoas. Não eram apenas nos braços, nas pernas, como a gente imagina ou vê nos filmes, mas era uma maneira dele fazer que, vamos dizer, poupava esforço e judiava da pessoa. Isso fazia ela sofrer mais. E Deus estava dizendo, eu porei no seu nariz, nos seus beiços, o anzol. Então, aquilo causava mutilações, aquilo causava... Claro, não existia como os direitos de hoje, né? Continuando a leitura, e farei voltar por onde vieste. Agora no 29. E por isso, e isto te será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Só que agora, Deus, através de Isaías, está falando com o rei Ezequias. Agora ele já está falando com o rei. Isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Também virá perante ela com escudo, nem lançará flecha alguma, tão pouco, eu falei também, mas é tão pouco, virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela trincheira alguma. Ele já tinha falado lá atrás das outras cidades, Senaqueribe tinha falado: eu vou levantar uma trincheira tão alta que pularemos por cima, destruiremos seu muro, né? E Deus respondeu do jeito que ele ameaçou. Deus respondeu: ele não vai lançar nenhuma flecha, não vai, nem o escudo ele vai usar para proteger de nada, nem levantará trincheira. Verso 33, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porque nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Gente, quando Deus diz que não, não. Aí é não. Deus disse que ele não entraria na cidade e ele não entrou. E pronto, está determinado. Você já imaginou o que Deus determina? Está determinado. Não importa qual probabilidade existe, ou se a probabilidade é zero. Não importa, Deus determinou, está determinado. Não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Que verso bonito, né? Esse eu nem marquei, mas é muito belo esse verso aqui. Porém, nessa cidade não entrará, assim diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade. Isso aqui precisa realmente ser marcado, viu? Eu ampararei essa cidade. As promessas de Deus, quando ditas assim de maneira tão claras, tão explícita assim para eles, e animou o coração do rei Ezequias e de todo o povo, que o povo tinha ouvido as ameaças lá no muro da cidade, no lado de fora da cidade, lembra? Eles tinham ouvido as ameaças e tinham ficado calados. E aquele silêncio de ficar calado também significava obediência e confiar em Deus. Então agora eles ouviram outra palavra, Deus dizendo: eu ampararei a cidade. Quando Deus ampara, está amparado. Quando Deus protege, está protegido. Inútil seria levantar de madrugada, repousar à tarde, fazer o que Deus não faz. Mas quando Deus faz, aí está feito. Não é assim que o Salmo diz? Terminando o capítulo, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o triste fim do arrogante Senaqueribe, o triste fim de um rei que ousou desafiar a Deus. Meus amigos estudiosos que gostam de estudar podem me ajudar nisso. Os comentaristas afirmam que isso foi 20 anos depois. Se a gente for comparar os números da própria Bíblia, os anos que são citados aqui, realmente não foi imediatamente a sua volta para a Síria, que foi 681 a.C. E a gente vai fazendo as contas, ele viveu mais até do que o próprio Ezequias, que viveu mais 15 anos, conforme nós vamos ler no próximo capítulo, né? Mas a Bíblia resumiu aqui que ele voltou e foi assassinado, não importa se foi imediatamente ou 20 anos depois. Isso aqui é uma curiosidade, eu até quero dar uma estudada aqui apenas por saber,
mas não diminui a glória que ele nunca mais pisou em Jerusalém e na terra de Judá. Nunca mais. A vitória foi entregue nas mãos dele. Agora, vou voltar aqui para o começo do capítulo, nesse trechinho que nós lemos aqui. Uma coisa curiosa, o ministério de Isaías. O ministério de Isaías é um profeta ungido por Deus, profeta maior, dado ao tanto que ele escreveu, o volume dos seus escritos. Seu livro tem 66, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E dentro desses 66 capítulos, assim como o Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, também o livro de Isaías é dividido nos 39 primeiros capítulos em conjuntos de profecias. E aí do primeiro capítulo depois do 39, que seria o capítulo 40, os últimos 27 é conhecido entre os historiadores por Livro da Consolação. É onde começa falando dos correrão e não se cansarão. É o livro da consolação, representando, por assim dizer, Velho e Novo Testamento dentro do livro de Isaías. Mas o que é curioso aqui é que quem orou foi Ezequias, mas quem trouxe a resposta foi Isaías. E percebe aqui, irmãos e amigos que nos acompanham, perceba aqui que Deus não deixou de usar o seu meio. Deus ouve o cristão, Deus ouve ao crente Ezequias, Deus ouviu ao seu filho, mas a resposta veio pelo meio que Deus estabeleceu, que foi o profeta. Então Deus ouviu Ezequias, mas quando foi responder, respondeu através do profeta. Falou com o profeta, pois o profeta tinha a habilidade de ouvir a Deus e foi lá e levou o recado para Ezequias. É curioso como Deus, ele estabelece e está estabelecido, ele não muda suas regras. Ele tinha dito que protegeria todos os que crescem nele e andassem com seu coração reto. E foi o que Ezequias fez. Lamentavelmente, depois desse episódio, Ezequias ainda cometeu algum erro na sua vida, depois dos 15 anos a mais de vida que ele orou e pediu a Deus. Mas, até então, Ezequias, sendo fiel, foi ouvido por Deus. E aí a gente tem um conforto de saber que se nós lutamos para fazer correto, quando falhamos, nós buscamos rapidamente se acertar, se arrepender com Deus, alcançamos um privilégio maravilhoso, que é ser ouvido por Deus. Ser ouvido não é pelo mérito do homem, mas não é que Deus requer uma troca de favores. Não, Deus quer a nossa adoração. Mas a fidelidade gera resposta, porque você corresponde num posto que Deus te colocou, Deus vai te ouvir se você estiver naquele posto. Então, muitas coisas bonitas aqui. Esse verso de número 30, eu marquei e só quero falar mais isto. Ele diz assim, tornará a lançar as raízes para baixo e dará fruto para cima. Ele estava falando de uma maneira poética, bem poética mesmo, né? Ele estava falando para o povo, dizendo assim, vocês não vão plantar, vocês não vão colher. Eu acredito que era o ano do jubileu, porque ele diz assim, naquele ano eles comeriam o que a terra daria, e no ano seguinte também, e aí no terceiro ano é que eles plantariam. Ou seja, eles ainda não estavam sendo levados para o cativeiro. Aquela pressão, aquela angústia que todo mundo estava dentro de si, aquele nó na barriga, né? Nós vamos ser deportados como Israel foi, levados escravos e tal. E Deus diz assim, ó, esse ano vocês não plantaram, mas vocês vão comer, a terra vai dar. E Deus prometeu abundância. E ano que vem, a terra vai produzir de novo, vocês vão comer ainda mais, não vai ter fome. Talvez fosse, segundo os comentaristas bíblicos, talvez fosse o ano do jubileu, que era o ano sabático, e de 7 em 7 anos, mas
7 vezes 7 dá 49. O ano 50º era chamado Ano do Jubileu. Então, o ano do jubileu eram 2 anos seguidos, o 49, que era o 7 vezes 7, e o ano 50. Eu sei que é difícil isso, né? Mas foram 2 anos seguidos. 2 anos seguidos comendo na terra, quando eles pensavam que estava tudo perdido, Deus disse assim, daqui 3 anos você ainda vai estar plantando, comendo, vivendo na sua terra. A gente põe na nossa cabeça que determinadas situações realmente vão acabar com a nossa vida, vão acabar. Não, calma. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Que Deus abençoe o seu coração. Aliás, só a leitura já abençoou o seu coração. E amanhã, se o Senhor permitir, nós já vamos para o capítulo 20 e vamos continuar, né, gente? Antes, nós estávamos vendo uma sequência de vários reis aqui na Bíblia que gastou um capítulo, meio capítulo, um versículo. Teve rei aqui que gastou um versículo. E esse rei aqui, quantos capítulos nós estamos lendo? E o próximo, que é o capítulo 20, ainda vai continuar ainda. Ainda tem mais história dele. Qual é a lição? Confiou em Deus, confiou no Senhor, teve seu coração reto para com Deus. Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe especial para cada um. Obrigado vocês que mandam um comentário aí, eu vou ler. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.